A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Irene Vasconcelos, tenho 72 anos e moro aqui em Campina Grande, na Paraíba. Desde que nasci. Hoje sou conhecida no meu bairro como a Dona Irene da Costura, aquela que lidera o grupo de oração na própria sala de casa toda quarta-feira à noite. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que eu era apenas uma mulher calada, invisível até dentro do meu próprio lar, procurando algum sentido para a vida, enquanto as costuras se acumulavam na minha máquina velha e os dias passavam todos iguais. Sei que muitas de vocês que estão me ouvindo agora conhecem essa sensação de vazio, de acordar todo dia sem saber direito para quê, de olhar para o espelho e não reconhecer mais quem está ali, de viver ao lado de alguém e mesmo assim se sentir completamente sozinha. Se você já sentiu isso, então você vai entender bem o que eu passei. E se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Preciso logo de cara pedir desculpas se eu confundir alguma data ou algum detalhe pequeno durante essa história. Tudo o que vou contar aconteceu há quase 30 anos, lá em 1996, quando eu tinha 43 anos. A memória às vezes falha, os dias se misturam, mas posso garantir uma coisa: os momentos mais importantes, aqueles que marcaram minha vida para sempre, esses eu lembro com uma clareza que até assusta. Cada palavra, cada sentimento, cada decisão que mudou tudo. E foi justamente por causa da minha memória às vezes nebulosa que eu acabei vivendo o que vivi. Porque se eu tivesse prestado mais atenção nos detalhes desde o começo, talvez eu tivesse percebido o que estava bem debaixo do meu nariz. Mas vamos voltar ao início. Era março de 1996. Lembro porque o pessoal todo comentava empolgado sobre a Copa América que ia ter no Uruguai naquele ano. Meu marido Luiz passava as tardes grudado no rádio ouvindo as notícias sobre futebol. Uma das poucas coisas que ainda despertava alguma emoção nele. Nós estávamos casados havia mais de 20 anos naquela época, mas o casamento tinha virado apenas um acordo silencioso de convivência. Ele trabalhava como motorista de ônibus urbano, ou melhor, tinha trabalhado até 3 meses antes, quando a empresa fez cortes, e ele foi um dos dispensados. Desde então, Luiz passava os dias em casa, cada vez mais amargo, cada vez mais distante. Quando a gente conversava era só sobre conta para pagar ou comida que estava acabando. Nada mais. O carinho tinha desaparecido fazia tempo, substituído por um silêncio pesado que enchia todos os cantos da nossa casa pequena. Nossos 2 filhos, Eliane e Rogério, já tinham saído de casa. Eliane casou nova demais, com apenas 18 anos, e Rogério trabalhava como técnico em eletrônica e morava num apartamento alugado do outro lado da cidade. A casa ficou vazia, e eu fiquei mais vazia ainda. Meus dias eram sempre iguais. Acordava antes do sol nascer, preparava um café simples, ouvia o barulho da xícara batendo no pires no silêncio da cozinha. Luiz acordava pouco depois, tomava o café sem me olhar nos olhos, resmungava alguma coisa sobre o calor ou sobre o dinheiro que faltava, e ia sentar na cadeira velha da sala. Eu seguia para minha pequena oficina de costura que ficava no quartinho dos fundos. A máquina de costura era minha companhia fiel. O barulho repetitivo da agulha batendo no tecido era a trilha sonora da minha vida. Costurava vestidos de festa, ajustava calças, consertava zíperes, fazia bainhas. As vizinhas me traziam suas roupas e eu devolvia tudo certinho, no prazo combinado. Elas elogiavam meu trabalho, diziam que eu tinha mãos de fada, mas eu sabia que era só isso mesmo, trabalho. Não havia paixão, não havia alegria. Era apenas o que eu fazia para ajudar nas despesas de casa e para não enlouquecer de tanto silêncio. O pior eram os domingos. Domingo é dia que parece que o vazio grita mais alto. Eu ficava ali sentada na sala, olhando pela janela empoeirada, vendo as famílias do bairro se arrumando para ir à igreja evangélica que ficava a 3 quarteirões da nossa casa. Ouvia o sino chamando para os cultos. Via as mulheres com suas bíblias embaixo do braço, os homens de camisa social mesmo no calor danado de Campina Grande, as crianças correndo na frente. E algo dentro de mim puxava, sabe?
Um chamado que eu não entendia direito, mas que estava sempre ali, insistente como sede em dia de sol quente. Minha vizinha do lado, Dona Lourdes, era católica fervorosa. Rezava o terço todo dia. Tinha uma imagem de Nossa Senhora na sala dela, mas era uma mulher de coração enorme. A gente tomava café juntas de vez em quando, e ela percebia minha tristeza mesmo quando eu tentava disfarçar. Um dia, devia ser final de março ou início de abril, ela veio até minha casa com aquele jeito dela, direta mas carinhosa. Cheirava a sabão em pó e café fresco. Ela me disse que tinha um pastor novo na igreja evangélica do bairro, que o homem falava muito bonito sobre Deus e sobre recomeços, e que talvez fizesse bem para o meu coração ir conhecer. Falou que o nome dele era Daniel, que ele tinha chegado de Recife havia poucas semanas, e que a igreja estava cheia toda vez que ele pregava. Dona Lourdes disse que, mesmo sendo católica, tinha ido lá numa quarta-feira só para ver, e que tinha saído de lá com o coração mais leve. Eu agradeci, mas não dei muita importância no momento. Tinha medo da reação do Luiz. Ele já tinha deixado claro várias vezes o que achava de igreja. Dizia que era tudo negócio para enganar trouxa, que pastor só queria dinheiro, que gente de fé era gente ingênua. Falava com um sarcasmo que doía, como se eu fosse burra só por pensar diferente. Então eu guardei a sugestão da Dona Lourdes num cantinho da cabeça e continuei minha rotina de sempre. Mas aquele pensamento não me largava. Durante as costuras, enquanto a linha passava pelo buraco da agulha e minha mão guiava o tecido, eu ficava pensando naquele chamado que sentia todo domingo. Será que Deus estava tentando falar comigo? Será que tinha algum propósito para minha vida além de costuras e silêncios? Passaram-se uns 10 dias. Luiz estava cada vez mais irritado. Sem trabalho, sem dinheiro sobrando, ele descontava em mim. Não com violência física, mas com palavras afiadas, com desprezo, com ausência. Era como viver com um fantasma amargo. Certa manhã, depois que ele saiu para tentar arrumar algum bico, eu olhei para aquela casa vazia, para o cheiro de mofo que subia do canto da parede da sala, para a máquina de costura que me esperava como sempre, e algo dentro de mim quebrou. Não era mais suficiente. Não bastava mais só existir, só respirar, só costurar. Eu precisava de algo maior, de algo que fizesse sentido, de algo que enchesse o buraco que crescia no meu peito todo dia. Peguei minha Bíblia velha que tinha ganhado da minha mãe anos antes. Passei a mão na capa desgastada e decidi que no próximo domingo eu ia naquela igreja, com medo do Luiz ou sem medo. E foi exatamente o que fiz. Naquele domingo, vesti meu vestido mais bonito, um azul marinho simples que eu mesma tinha costurado, prendi o cabelo num coque e saí de casa enquanto Luiz dormia na rede da varanda. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o barulho dele nos meus ouvidos. As pernas tremiam. 3 quarteirões pareceram 3 quilômetros. Quando cheguei na porta da igreja, parei. Olhei para aquele prédio simples, pintado de branco com detalhes em azul claro, e quase voltei para trás. Mas então, ouvi o som do teclado tocando um louvor lá dentro. Ouvi as vozes cantando, e dei o primeiro passo. Entrei devagar, sentei num banco lá no fundão e esperei. E quando aquele homem subiu no púlpito, quando ele abriu a boca e começou a falar sobre recomeços, sobre Deus transformar feridas em testemunhos, sobre nunca ser tarde demais para renascer, eu comecei a chorar. Chorei tanto que molhei o lenço que levava na bolsa. Chorei todos os anos de vazio, toda a solidão, todo o silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém, mesmo sem me conhecer, estava falando diretamente comigo. Aquele homem no púlpito era diferente de tudo o que eu já tinha visto. O pastor Daniel devia ter uns 35 anos. Era alto, moreno claro, sempre impecavelmente vestido com terno bem passado e sapatos que brilhavam mesmo sob a luz fraca da igreja. Mas não era a aparência que impressionava. Era a voz, firme, segura, envolvente. Quando ele falava, parecia que as palavras entravam direto no peito da gente e tocavam em lugares que a gente nem sabia que doíam. Naquele primeiro domingo, ele pregou sobre o texto de Isaías 43, versículo 18 e 19. Lembro até hoje porque ele repetiu várias vezes. Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem os acontecimentos antigos.
Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Vocês não a percebem? Ele falou sobre como Deus é especialista em recomeços, em transformar feridas profundas em testemunhos poderosos de fé. Disse que nunca é tarde demais para renascer, que não importa quantos anos de vazio a gente carregue, Deus pode encher tudo de novo com propósito e alegria. Eu chorava sem parar. As lágrimas desciam e molhavam o lenço que eu apertava contra o rosto. As pessoas ao meu redor devem ter pensado que eu estava possuída ou sei lá o quê, mas eu não conseguia controlar. Era como se cada palavra dele fosse escrita especificamente para mim, como se Deus tivesse contado para ele sobre minha vida vazia, sobre o casamento frio, sobre os filhos que foram embora, sobre a solidão que me sufocava todo o santo dia. Quando o culto terminou, todo mundo se levantou e começou a cumprimentar uns aos outros. Tinha um clima de família ali, de gente que se conhecia havia anos. Uma mesa comprida foi montada rapidamente na lateral da igreja, cheia de bolos simples, café quente em garrafa térmica velha e biscoitos de goma. O cheiro do café se misturava com o perfume barato das irmãs e com aquele cheiro característico de igreja, de bíblias antigas e bancos de madeira. Eu fiquei quieta no meu canto, enxugando os olhos, sem saber direito o que fazer. Não conhecia ninguém ali. Pensei em ir embora, mas antes que eu pudesse levantar, senti uma presença ao meu lado. Era ele, o pastor Daniel. De perto, ele parecia ainda mais imponente. Sorriu para mim com uma gentileza que parecia genuína e me estendeu a mão. Ele me disse que tinha percebido minha presença durante o culto, que sentiu no espírito que eu estava ali pela primeira vez e que ficou muito feliz em me receber. Perguntou meu nome, de onde eu era, se morava perto. Respondi tudo meio envergonhada, com a voz ainda trêmula de tanto chorar. Ele segurou minha mão entre as dele e disse uma coisa que nunca vou esquecer. Disse que podia ver em mim uma sensibilidade espiritual especial, que Deus tinha colocado uma nova missão no meu coração e que eu seria importante para a obra ali. Eu não sabia o que responder. Fazia tanto tempo que ninguém me valorizava, que ninguém me via como alguém importante, que aquelas palavras entraram como água em terra seca. Agradeci baixinho, e ele me convidou para tomar um café com os irmãos. Fui. Conheci Dona Dalva naquele dia, uma senhoria branquinha de cabelo todo branco preso num coque, que me abraçou com carinho de mãe. Conheci também Marilda, uma mulher alta de olhar meio desconfiado, que me cumprimentou com educação, mas sem muito calor. E conheci irmão Edésio, um senhor baixinho de cabelo completamente branco e rosto curtido de sol, que me recebeu com um sorriso calmo e uma paz nos olhos que me acalmou um pouco. Saí daquela igreja naquele domingo me sentindo leve pela primeira vez em anos. No caminho de volta para casa, andei devagar, sentindo o sol quente de abril no rosto, ouvindo os pássaros, prestando atenção em coisas que eu não prestava atenção havia tempo. Quando cheguei em casa, Luiz estava acordado, sentado na cadeira velha ouvindo um jogo no rádio. Ele me olhou de canto de olho, fez uma careta e perguntou de onde eu vinha toda arrumada. Respondi que tinha ido à igreja evangélica do bairro. Ele soltou uma risada seca, cheia de sarcasmo, e disse que eu era trouxa igual aos outros, que aquilo era tudo negócio para tirar dinheiro de gente besta. Não respondi. Fui pro quarto, tirei o vestido azul marinho, vesti minha roupa de casa e fiquei ali sentada na beirada da cama, sentindo meu coração bater diferente. Nos domingos e quartas seguintes voltei sempre. Toda vez que tinha culto eu estava lá. Luiz reclamava, fazia piadas de mau gosto, mas eu não desistia. A igreja virou meu refúgio, meu lugar de paz. Comecei a chegar mais cedo, ajudar na limpeza dos bancos, organizar os inários velhos que ficavam espalhados. O pastor sempre me cumprimentava com aquele sorriso caloroso. Sempre dizia que estava feliz em me ver. Sempre perguntava como eu estava. Depois de umas 3 semanas frequentando, ofereci ajuda para bordar as toalhas da mesa da Santa Ceia que estavam velhas e desbotadas. A secretária da igreja, uma moça jovem chamada Tânia, filha do irmão Edésio, aceitou na hora. Levei as toalhas para casa, comprei linha branca boa com meu próprio dinheiro das costuras e bordei desenhos delicados de uvas e trigo nas beiradas. Quando entreguei, o pastor elogiou tanto meu trabalho que eu fiquei vermelha de vergonha e alegria.
Ele disse na frente de todo mundo que Deus tinha me dado um dom especial e que a igreja era abençoada por ter alguém tão dedicada. Depois das toalhas, me pediram para costurar uniformes novos para o coral. Aceitei com entusiasmo. Passei noites inteiras costurando, caprichando em cada detalhe, querendo que ficasse perfeito. Quando os coralistas vestiram aqueles uniformes azul claro no domingo e o pastor me chamou na frente para agradecer publicamente, senti uma felicidade que eu não lembrava de ter sentido nunca. Me senti útil. Me senti vista. Me senti importante. Mas nem tudo eram flores. Comecei a perceber olhares estranhos de algumas irmãs. Cochichos que paravam quando eu chegava perto. Sorrisos forçados. A Marilda, especialmente, parecia cada vez mais fria comigo. Ela era obreira há anos, sempre foi muito próxima do pastor, cuidava de tudo na igreja com aquela eficiência meio brusca dela. E de repente tinha eu, a novata, recebendo elogios e atenção do pastor. Um dia, depois do culto de quarta-feira, ouvi sem querer uma conversa entre duas irmãs mais velhas no banheiro. Elas não sabiam que eu estava ali. Uma delas comentou que achava esquisito o pastor dar tanta atenção para mim, que eu era casada, que as pessoas podiam pensar besteira. A outra concordou e disse que a Marilda estava chateada, que ela achava que tinha alguma coisa estranha naquela amizade toda. Meu coração gelou. Saí dali sem fazer barulho, fingindo que não tinha ouvido nada, mas aquilo ficou remoendo na minha cabeça. Será que eu estava fazendo alguma coisa errada? Será que as pessoas estavam pensando que eu tinha interesse no pastor além do espiritual? A ideia me horrorizava. Eu só queria servir a Deus. Só queria me sentir útil de novo. Só queria ter um lugar onde eu importasse. Mas comecei a ficar mais retraída, mais cuidadosa com minhas palavras, mais atenta aos olhares. O irmão Edésio, sempre calmo e observador, nunca disse nada diretamente para mim, mas eu sentia que ele prestava atenção em tudo. Às vezes pegava ele me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era julgamento, não era aprovação, era preocupação, talvez, ou cautela. Passaram-se uns 2 meses desde minha primeira vez na igreja. Maio já estava terminando. Começava a esfriar um pouquinho à noite. Eu estava completamente envolvida com as atividades da congregação. Ajudava na cozinha depois dos cultos, lavava as xícaras de café, guardava tudo organizado. Me sentia parte daquela família, mesmo com os olhares tortos de algumas pessoas. Foi numa quarta-feira, depois do culto da noite, que o pastor Daniel me chamou discretamente. Os outros irmãos estavam saindo, conversando animados na porta da igreja, e ele se aproximou de mim, enquanto eu guardava as últimas xícaras no armário da cozinha. Disse que precisava conversar comigo sobre algo importante, que sentia no espírito que Deus queria usar minha vida de maneira especial, e me convidou para uma reunião privada de oração na sala pastoral dele na próxima quarta-feira, antes do culto começar. O jeito que ele falou era meio misterioso, significativo. Concordei sem pensar muito, agradecida pela atenção, pela valorização. Ele sorriu, colocou a mão no meu ombro por um segundo e disse que sabia que Deus tinha planos grandes para mim. Depois foi embora, me deixando ali na cozinha vazia da igreja, com o coração batendo acelerado e uma sensação estranha, mistura de expectativa e algo que eu não conseguia nomear. A quarta-feira chegou e eu estava nervosa o dia inteiro. Não conseguia me concentrar nas costuras. Furei o dedo 2 vezes com a agulha, coisa que raramente acontecia. Luiz percebeu minha agitação e fez uns comentários sarcásticos sobre eu estar ansiosa para ver o pastor, mas não dei atenção. Às 6 da tarde, me arrumei com cuidado, vesti uma saia azul e uma blusa branca simples, prendi o cabelo e saí de casa. Cheguei na igreja meia hora antes do culto começar. A sala pastoral ficava nos fundos, um quartinho pequeno com uma mesa de madeira, 2 cadeiras, uma estante cheia de livros e bíblias. O pastor me recebeu com aquele sorriso gentil de sempre. Pediu que eu sentasse, fechou a porta e começou a falar sobre como Deus tinha me chamado para fazer parte daquela obra, sobre como ele via em mim uma dedicação rara, um coração puro. Depois ele pegou minhas mãos e disse que ia orar por mim. As mãos dele eram quentes, firmes. Eu me senti desconfortável com aquele contato, mas ao mesmo tempo emocionada por estar recebendo tanta atenção, tanta valorização. Ele orou em voz alta, pedindo que Deus me abençoasse, me fortalecesse, me usasse poderosamente. Depois pediu que eu orasse também. Orei com voz trêmula, pedindo sabedoria,
pedindo direção. A reunião durou uns 20 minutos e terminou sem nada de extraordinário. Ele me agradeceu por ter ido, disse que conversaríamos mais vezes e me dispensou com um aperto de mão cordial. Saí dali confusa. Não sabia bem o que esperar daquela reunião e não aconteceu nada demais, mas fiquei aliviada também. Participei do culto normalmente naquela noite, cantei os hinos, ouvi a pregação e voltei para casa em paz. Passaram-se uns 10 dias. Junho estava começando, e as noites esfriavam um pouco mais. Num domingo à noite, o pastor pregou um sermão particularmente emocionante sobre perdão e restauração. Falou sobre como Deus perdoa nossos erros mais terríveis, como Ele nos dá chances novas mesmo quando a gente não merece. Muita gente chorou. Eu chorei também, pensando no meu casamento quebrado, nos anos perdidos, na frieza que tinha se instalado entre mim e Luiz. Quando o culto terminou e começamos a sair, percebi que o céu estava escuro, pesado. Antes que eu chegasse no portão da igreja, começou a chover. Não era chuva fraca, não. Era temporal forte, daqueles que encharcam em segundos. Eu não tinha levado guarda-chuva. Fiquei parada ali embaixo da marquise pequena da entrada, vendo a água cair com força, formando poças na rua de terra. Outras pessoas foram embora correndo, se protegendo como podiam. Foi quando o pastor apareceu ao meu lado. Ele tinha um guarda-chuva grande na mão e as chaves do carro na outra. Perguntou se eu morava longe e se eu queria carona. Hesitei por um segundo, pensando no que as pessoas iam falar. Mas a chuva estava tão forte e eu já estava meio molhada. Aceitei agradecida. O carro dele era um Gol branco, simples, mas limpo e organizado. Entrei no banco do passageiro e ele arrancou devagar pela rua enlameada. A chuva tamborilava no teto do carro. Os limpadores iam e vinham tentando dar conta da água no vidro. Ele perguntou meu endereço e eu indiquei. Ficava a uns 15 minutos dali. No caminho conversamos. Ele perguntou sobre minha família, se meu marido era crente, se meus filhos frequentavam alguma igreja. Respondi que Luiz não acreditava em nada, que ele zombava da minha fé, que os filhos tinham suas vidas e raramente apareciam. O pastor balançou a cabeça com compreensão e disse que muitas pessoas vivem cercadas de gente, mas se sentem completamente sozinhas. Disse que a solidão dentro do casamento é uma das piores solidões que existem, porque a gente está ali do lado da pessoa, mas não tem conexão, não tem diálogo, não tem afeto. As palavras dele me tocaram fundo. Era exatamente isso que eu sentia. Ele continuou falando, com aquela voz calma e firme, dizendo que Deus às vezes usa pessoas específicas para nos fortalecer em momentos de fraqueza, que a igreja é uma família espiritual que acolhe quando a família de sangue não consegue. O clima era de respeito, de leveza quase paternal. Eu me sentia acolhida, compreendida de um jeito que não me sentia em casa. A chuva tinha molhado minha blusa e eu tossi levemente, sentindo o frio úmido entrando pelos ossos. O pastor percebeu e disse com naturalidade que tinha lenços de papel no porta-luvas, se eu precisasse me secar um pouco. Não pensei 2 vezes. Achei que ele estava oferecendo. Então me inclinei e abri o porta-luvas procurando os lenços. E foi nesse momento que meu mundo desabou. Dentro do porta-luvas tinha um envelope grosso, amarelo, meio aberto. E dentro do envelope eu vi maços de dinheiro, notas de 50, de 100 reais, organizadas em pacotinhos presos com elástico. Meu coração começou a bater tão forte que eu ouvi o barulho dele nos meus ouvidos. Embaixo do envelope tinha papéis, cópias de documentos. Consegui ler alguns nomes rapidamente, sem querer, mas sem conseguir desviar os olhos. E então, vi o nome que me fez tremer. Dalva Rodrigues. Irmã Dalva. A velhinha querida que me abraçou no primeiro dia, que sempre tinha uma palavra carinhosa, que fazia aqueles bolos simples de fubá para os cultos. Eu sabia que ela tinha vendido a casinha dela recentemente. Ela mesma tinha comentado, toda emocionada, que estava ofertando tudo para a obra de Deus, para ajudar a construir o novo templo que o pastor sonhava. Todo mundo na igreja tinha ficado emocionado com aquela demonstração de fé. Mas por que o nome dela estava naqueles papéis? Por que aquele dinheiro todo estava ali, no carro do pastor, em vez de estar no cofre da igreja? Minhas mãos começaram a tremer. Fechei o porta-luvas rápido, com o coração disparado, sentindo uma náusea subindo pela garganta. O pastor continuava dirigindo, aparentemente concentrado na chuva forte, sem perceber nada.
Ou fingindo não perceber. Não sei. Eu não conseguia pensar direito. Não conseguia respirar direito. Inventei uma desculpa atropelada. Disse que estava me sentindo mal, que achava melhor descer ali mesmo, que o ar fresco ia me ajudar. Ele olhou para mim meio preocupado e perguntou se eu tinha certeza. Que ainda faltavam uns 5 quarteirões até minha casa. Insisti. Disse que precisava de ar, que ia ficar bem. Ele parou o carro e eu saí quase correndo, sob a chuva que continuava forte. Caminhei os últimos quarteirões encharcando completamente. A água fria escorria pelo meu rosto, misturada com lágrimas que eu não conseguia segurar. Minhas pernas tremiam. Meu estômago revirava. Quando cheguei em casa, Luiz estava dormindo. Entrei no banheiro, tirei a roupa molhada, tomei um banho quente tentando parar de tremer. Mas não era só o frio, era o choque. Era o horror do que eu tinha visto. Passei a noite inteira acordada, sentada na beirada da cama, olhando pro nada. Tentava organizar os pensamentos, mas eles vinham todos bagunçados, todos gritando ao mesmo tempo dentro da minha cabeça. Lembrava das pregações bonitas do pastor sobre generosidade, sobre ofertar com alegria, sobre Deus abençoar quem dá sacrificialmente. Lembrava dos testemunhos emocionados dos irmãos sobre como tinham doado para a obra, sobre como estavam felizes em ajudar a construir o reino de Deus. E lembrava do envelope cheio de dinheiro, dos papéis com nomes de pessoas conhecidas, do nome da irmã Dalva ali no meio de tudo. Algo não encaixava. Algo estava profundamente, terrivelmente errado. Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava sentada ali, tremendo, com a fé que tinha renascido dentro de mim, agora despedaçando em 1000 pedaços. O homem que eu achava que era instrumento de Deus, que me fez sentir importante e valorizada pela primeira vez em anos, será que era só mais um enganador? Será que Luiz estava certo o tempo todo? Ou será que eu é que estava vendo coisas onde não tinha nada? Será que tinha uma explicação inocente para tudo aquilo? Não sabia, e essa dúvida doía mais que qualquer certeza. Nos dias seguintes, tentei orar, mas não conseguia. Era como se tivesse um bloqueio entre mim e Deus, como se minhas palavras batessem no teto e voltassem vazias. Ficava de joelhos no meu quarto, com a Bíblia aberta, mas nada saía. Só um silêncio pesado, sufocante. A dúvida me corroía por dentro como um bicho. Será que eu devia contar o que vi para alguém? Mas contar para quem? E se eu estivesse julgando injustamente um homem de Deus? E se aquele dinheiro fosse da igreja mesmo, guardado ali por algum motivo que eu não entendia? E se eu abrisse a boca e descobrisse que estava errada, que tinha difamado um pastor, que tinha causado escândalo sem motivo? O medo da retaliação também me paralisava. O pastor era respeitado, querido por quase todo mundo. Eu era nova na congregação, uma ninguém. Quem ia acreditar em mim contra ele? Luiz percebeu minha angústia. Eu mal comia, mal dormia, vivia distraída. Certo dia, enquanto eu mexia na comida sem vontade, ele perguntou com aquele tom sarcástico dele o que estava acontecendo, se o pastor tinha feito alguma coisa. Não respondi direito, só disse que estava cansada. Ele deu uma risada seca e disse que eu devia ter ouvido ele desde o começo, que pastor era tudo charlatão, tudo interesseiro, que igreja era negócio para enganar trouxa. Paradoxalmente, aquilo me irritou profundamente. Mesmo com toda a dúvida, mesmo com o medo, alguma coisa dentro de mim se recusava a concordar com o cinismo dele. Nem todo mundo era ruim, nem toda fé era falsa. Tinha gente sincera naquela igreja. Tinha a irmã Dalva, o irmão Edésio e a dona Lourdes. Tinha pessoas de coração puro. Mas e o pastor? No domingo seguinte, forcei-me a ir ao culto. Cheguei atrasada de propósito. Sentei lá no fundo. Meu coração batia acelerado. Quando o pastor subiu no púlpito, senti minhas mãos ficarem geladas. E a pregação dele naquele dia foi como uma facada. Ele falou sobre Judas, sobre traidores que se infiltram entre os discípulos. Falou sobre lobos em pele de cordeiro, sobre pessoas que se aproximam da obra de Deus com segundas intenções, sobre aqueles que tentam destruir o ministério com mentiras e calúnias. E várias vezes, durante o sermão, ele olhou diretamente para mim. Não foi imaginação minha. Ele olhava, fixava os olhos em mim por segundos longos demais para ser coincidência, e continuava pregando. Senti um frio na espinha.
Será que ele sabia que eu tinha visto? Será que percebeu minha reação naquela noite da chuva? Será que estava me avisando, me ameaçando de forma velada? Saí dali trêmula, sem falar com ninguém. Nem tomei café com os irmãos como fazia sempre. Fui embora rápido, quase correndo. E as coisas pioraram. A Marilda, que já me olhava torto antes, intensificou os boatos. Comecei a ouvir comentários ainda mais diretos. Uma irmã me perguntou se era verdade que eu tinha encontrado sozinha com o pastor várias vezes. Outra disse que algumas pessoas estavam preocupadas com minha amizade muito próxima com ele, que eu devia ter cuidado com as aparências porque eu era casada. Fiquei humilhada, isolada. As pessoas que antes me cumprimentavam calorosamente agora me olhavam com desconfiança. Eu, que só queria servir a Deus, que só queria me sentir útil, virei alvo de fofoca e julgamento. O estresse começou a afetar meu corpo, dores de cabeça intensas que não passavam com remédio. Insônia terrível, passava noites acordada olhando para o teto. Perdi o apetite completamente. Em 2 semanas, minhas roupas ficaram folgadas. A dona Lourdes, minha vizinha católica, foi a única que percebeu a mudança drástica e se importou de verdade. Ela apareceu na minha casa num sábado de manhã, com um bolo de milho ainda quente e café fresco. Sentou na minha cozinha, me olhou nos olhos e perguntou diretamente o que estava acontecendo. Disse que eu estava com cara de quem não dormia havia dias, que estava magra demais, que ela estava preocupada. Quase contei tudo para ela. Quase desabafei. Mas no último segundo, travei. Dona Lourdes era católica. Não frequentava aquela igreja. Não conhecia o pastor direito. Como explicar algo tão complicado para ela? Como colocar em palavras o que eu mesma não entendia? E se eu contasse e ela achasse que eu estava louca, que estava vendo coisas, que estava com ciúme doentio do pastor como a Marilda dizia? Então só agradeci a preocupação dela. Disse que estava bem, só cansada do trabalho. Ela não acreditou. Eu sabia, mas não insistiu. Comeu o bolo comigo em silêncio e foi embora, deixando o resto embrulhado em papel alumínio na mesa. As semanas se arrastavam. Junho virava julho. O frio aumentava, mas o frio dentro de mim era pior. Continuei indo aos cultos, mas era automático, sem vida. Cantava os hinos sem sentir. Ouvia as pregações sem absorver. Estava ali, mas não estava. Até que numa noite de quarta-feira, voltando do culto, vi uma cena que mudou tudo. Eu morava a 3 quarteirões da igreja. Lembram? Geralmente ia e voltava a pé. Naquela noite, cheguei em casa por volta das 10 e pouco. Acendi a luz da sala, fui até a janela para fechar a cortina, e foi quando vi. Do outro lado da rua, parado embaixo de um poste de luz fraca, tinha um carro preto. Não era um carro comum do bairro. Era um carro bom, importado. E ao lado do carro, conversando baixo, estavam 2 figuras que eu reconheci imediatamente mesmo na penumbra. O pastor Daniel e um homem que eu nunca tinha visto antes. Um homem de terno escuro, constituição forte, cabelo penteado para trás com gel. Fiquei parada atrás da cortina, só observando, com o coração acelerado. O pastor segurava uma pasta volumosa, daquelas de couro. Olhou para os lados como se checasse se tinha alguém vendo, e entregou a pasta para o homem. O homem abriu, olhou dentro rapidamente sob a luz fraca do poste, acenou com a cabeça e guardou a pasta no porta-malas do carro preto. Conversaram mais um pouco, tão baixo que eu não ouvia nada dali de dentro. Depois o homem entrou no carro e foi embora. O pastor ficou ali parado mais uns segundos, olhando o carro sumir na rua escura, e então caminhou de volta na direção da igreja. Fiquei ali parada, tremendo da cabeça aos pés. Não era normal. Não era inocente. Encontro escondido à noite, com pasta volumosa sendo entregue para um desconhecido. Somado ao dinheiro que eu tinha visto no porta-luvas, aos documentos com nomes de irmãos, ao nome da Dalva ali no meio. Algo estava errado. Muito errado. E naquele momento, mesmo com todo o medo, mesmo com toda a dúvida, tomei uma decisão. Precisava saber a verdade. Precisava ter certeza. E se o que eu estava pensando fosse real, se o pastor realmente estivesse roubando dinheiro dos fiéis, das pessoas simples que ofertavam com sacrifício, achando que estavam servindo a Deus, então eu não podia ficar calada.
Não importava o medo. Não importava se ninguém ia acreditar em mim. Não importava se eu ia ser chamada de louca, de invejosa, de mentirosa. A verdade precisava vir à luz. E eu, tremendo de medo, mas movida por uma necessidade de justiça que queimava no peito, decidi que ia descobrir essa verdade, custasse o que custasse. Passei o resto daquela noite sem dormir, pensando no que tinha visto. Quando o sol nasceu na quinta-feira, eu já estava decidida. Precisava descobrir quem era aquele homem do carro preto e o que estava acontecendo de verdade. Mas como fazer isso sozinha? Como investigar um pastor sem levantar suspeitas? Continuei minha rotina normal durante o dia, costurando, tentando não demonstrar nada. Mas minha cabeça não parava de trabalhar, conectando pedaços de uma história que eu não queria acreditar. No sábado de manhã, fui até a igreja ajudar na limpeza como sempre fazia. A Tânia estava lá, organizando papéis na secretaria. Ela era uma moça séria, organizada, filha do irmão Edésio. Sempre muito cuidadosa com os documentos da igreja. Mantinha tudo arquivado direitinho em pastas etiquetadas. Enquanto eu varria o salão, ouvi ela comentando em voz alta, meio para si mesma, que estava procurando umas atas de reunião do mês passado e não encontrava em lugar nenhum. Disse que tinha certeza absoluta de ter guardado aqueles papéis na pasta azul, mas a pasta estava vazia. Depois mencionou que alguns recibos de doações também tinham sumido misteriosamente do arquivo. Meu coração gelou. Documentos sumindo. Dinheiro no porta-luvas. Encontro noturno com um homem desconhecido. Tudo começava a fazer sentido. Um sentido terrível. Larguei a vassoura e me aproximei da Tânia. Perguntei baixinho se ela tinha certeza de que os documentos tinham sumido ou se podiam estar guardados em outro lugar. Ela me olhou com aquela expressão preocupada dela e disse que tinha procurado em todo canto, que nunca tinha acontecido isso antes, que ela era muito cuidadosa e jamais perderia documentos importantes assim. Senti um calafrio subir pela espinha. Tânia continuou falando, dizendo que ia comentar com o pai dela, que talvez fosse necessário fazer um inventário completo do arquivo. Concordei com a cabeça e voltei para a vassoura, mas minha mente estava em outro lugar completamente. Precisava falar com alguém. Precisava de ajuda. E a única pessoa em quem eu realmente confiava naquela igreja era justamente o pai da Tânia, o irmão Edésio. Esperei até a tarde de domingo, depois do culto. Pedi para conversar com ele em particular. Disse que era assunto sério. Ele percebeu pela minha voz que não era bobagem e me convidou para ir até a casa dele na segunda-feira de manhã. A casa do irmão Edésio ficava num bairro mais afastado. Uma casa simples de tijolo à vista, com um quintal cheio de pés de manga e goiaba. Quando cheguei, ele me recebeu na varanda. A Tânia estava trabalhando, então estávamos sozinhos. Ele me ofereceu café, sentamos em cadeiras velhas de madeira e eu comecei a contar. Contei tudo. O porta-luvas, o envelope amarelo cheio de dinheiro, os papéis com nomes de irmãos, o nome da Dalva que tinha me chocado tanto. Contei sobre o encontro noturno que eu tinha visto da minha janela, o homem do carro preto, a pasta volumosa sendo entregada. Contei sobre os documentos que a Tânia disse que tinham sumido. E enquanto eu falava, as lágrimas desciam sem parar, porque estava finalmente colocando para fora tudo aquilo que estava me sufocando havia semanas. O irmão Edésio me escutou em silêncio. Não me interrompeu uma vez sequer. Aqueles olhos calmos dele ficaram cada vez mais sérios, mais graves. Quando terminei de falar, ele ficou quieto por um tempo longo, olhando para o horizonte, para o céu azul de julho, pensando. Depois ele disse, com aquela voz pausada dele, que acreditava em mim. Disse que tinha percebido algumas coisas estranhas também, comportamentos do pastor que não faziam sentido, mas que nunca tinha juntado as peças. Disse que a gente precisava ter certeza antes de fazer qualquer acusação, porque acusar um pastor de roubar dinheiro da igreja era algo gravíssimo, que podia destruir vidas, que podia destruir a própria congregação. Concordei. Precisávamos de provas concretas, não só de suspeitas e coincidências. Ele sugeriu que começássemos a observar discretamente o comportamento do pastor durante as próximas semanas. Pediu que eu anotasse tudo o que visse de estranho, qualquer detalhe, qualquer movimento suspeito. Disse que ia conversar com a Tânia sobre os documentos sumidos, mas sem levantar alarme, e que ia revisar os arquivos antigos da igreja para ver se encontrava algo.
Saí de lá aliviada por não estar mais sozinha, mas apavorada com o que podíamos descobrir. As 2 semanas seguintes foram de tensão constante. Eu ia aos cultos, participava normalmente, mas com olhos atentos a tudo. Via o pastor conversando baixo com pessoas, recebendo envelopes discretamente, saindo apressado logo depois dos cultos. Anotava tudo num caderninho que escondia embaixo do colchão. Foi nesse meio tempo que recebi uma notícia que me partiu o coração. A irmã Dalva tinha adoecido. Começou com uma gripe simples, mas como ela estava morando em condições precárias na casa da sobrinha, dormindo num quartinho úmido e mal ventilado, a gripe evoluiu para pneumonia. Quando soube, senti uma culpa devastadora. Se eu tivesse agido antes, se tivesse denunciado o que vi logo no início, talvez a irmã Dalva ainda estivesse na casinha dela, em segurança, com saúde. Mas eu fiquei calada, paralisada pelo medo. E agora ela estava internada no hospital regional, lutando para respirar. Fui visitar ela numa tarde de quinta-feira. O hospital cheirava a desinfetante e doença. Encontrei a irmã Dalva numa cama de enfermaria dividida com outras 5 pacientes. Ela estava tão magrinha, tão frágil, com uma máscara de oxigênio no rosto e a pele amarelada. Quando me viu, tentou sorrir com os olhos. Sentei na beirada da cama. Segurei a mão dela que estava fria e cheia de veias salientes. Pedi desculpas por não ter vindo antes. Ela balançou a cabeça devagar, como se dissesse que não tinha problema. Tirou a máscara por um segundo, com dificuldade, e disse com voz fraquinha que estava tudo bem, que tinha entregado tudo de coração puro para Deus, que não se arrependia de nada, que confiava que o Senhor ia cuidar dela. Aquelas palavras me comoveram e me destroçaram ao mesmo tempo. Aquela mulher de fé pura, de coração sincero, tinha sido enganada, roubada, e mesmo assim continuava confiando em Deus. Não era a fé dela que estava errada, era o homem que tinha se aproveitado dessa fé. Foi ali, naquele hospital, segurando a mão gelada da irmã Dalva enquanto ela lutava para respirar, que minha decisão se cristalizou completamente. Não importava o medo. Não importava as consequências. Eu ia buscar a verdade e ia expor o que estava errado, custasse o que custasse. A enfermeira que cuidava da irmã Dalva era uma moça gentil chamada Joana. Ela percebeu minha angústia e, quando saí do quarto, me abordou no corredor. Perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, só preocupada com a irmã. Ela disse que a pneumonia estava grave, que o corpo da irmã Dalva estava fraco, mas que eles estavam fazendo tudo o que podiam. Agradeci e saí dali com o coração pesado. 3 dias depois, o irmão Edésio me procurou. Pediu que eu fosse até a casa dele com urgência. Quando cheguei, ele estava sentado na mesa da cozinha com vários papéis velhos espalhados na frente dele. A Tânia estava ao lado, com expressão tensa. Ele me mostrou o que tinha encontrado. Era uma cópia antiga de um contrato de doação, de uns 8 meses atrás, arquivada numa pasta esquecida no fundo de um armário. O documento era uma doação de um irmão que já não frequentava mais a igreja, um valor considerável para a construção do novo templo. Mas havia algo muito errado naquele papel. A assinatura do irmão doador parecia tremida demais, irregular, diferente da assinatura dele em outros documentos que a Tânia tinha para comparar. E mais importante ainda, o CNPJ da entidade beneficiada, que deveria ser da nossa igreja, não batia com o número oficial. A Tânia, com aquela organização meticulosa dela, tinha ido até o cartório pesquisar aquele CNPJ e descobriu algo chocante. Aquele número pertencia a uma associação chamada Associação Evangélica Renascer, registrada havia menos de 1 ano, em nome do pastor Daniel de Albuquerque. Era uma entidade fantasma, com nome propositalmente parecido com o da Igreja Verdadeira, criada para enganar os fiéis, para desviar dinheiro que as pessoas achavam que estavam doando para a obra de Deus. Olhei para aqueles documentos e senti náusea. Não era mais suposição, não era mais desconfiança. Era crime, era roubo, era traição da pior espécie, traição da fé de pessoas simples e sinceras. O irmão Edésio me olhou com aqueles olhos graves e disse baixinho que agora a gente tinha certeza e que precisava decidir o que fazer com essa verdade que queimava nas nossas mãos. Durante as 3 semanas seguintes, vivemos numa conspiração silenciosa pela verdade. Eu, o irmão Edésio e a Tânia nos tornamos uma espécie de equipe investigativa,
cada um fazendo sua parte com o máximo de discrição possível. A Tânia continuou vasculhando arquivos, comparando documentos, anotando tudo que parecia irregular. O irmão Edésio conversava discretamente com membros antigos da igreja, fazendo perguntas cuidadosas sobre doações e ofertas. E eu continuava observando, anotando comportamentos suspeitos do pastor. Descobrimos mais contratos com o CNPJ falso. Descobrimos recibos adulterados. Descobrimos que várias doações grandes feitas pelos irmãos nos últimos meses tinham sido canalizadas para a conta pessoal do pastor através daquela associação fantasma. O esquema era elaborado, bem planejado. Se a gente não tivesse começado a investigar, provavelmente nunca teria sido descoberto. Mas a tensão aumentava a cada dia. A Marilda começou a perceber que alguma coisa estava acontecendo. Ela via eu e o irmão Edésio conversando baixo nos cantos, via a Tânia revisando papéis com mais frequência que o normal, via nossos olhares tensos durante os cultos. E como ela sempre foi muito próxima do pastor, começou a denunciar para ele que achava que tinha algo estranho rolando. Num domingo de manhã, depois do culto, o pastor me chamou de canto. Perguntou com aquele sorriso que não chegava aos olhos se estava tudo bem comigo, se eu estava com algum problema. Disse que a irmã Marilda tinha comentado que eu andava estranha, distante, e que ele estava preocupado. Respondi que estava tudo normal, só cansada do trabalho. Ele ficou me olhando por uns segundos longos demais, como se tentasse ler meus pensamentos, e depois deu um tapinha no meu ombro e disse que se eu precisasse conversar, a porta dele estava sempre aberta. Saí dali suando frio. Ele sabia, ou desconfiava. A rede estava se fechando dos dois lados. Foi nesse meio tempo que minha filha Eliane apareceu na minha casa numa tarde de terça-feira. Ela chegou cabisbaixa, com os olhos vermelhos de choro. Quando entrou, vi que ela segurava o braço esquerdo de um jeito estranho. Pedi para ela me mostrar e quase desmaiei. Tinha um hematoma roxo feio, do pulso até quase o cotovelo. Perguntei o que tinha acontecido e ela começou a chorar copiosamente. Disse que tinha sido o Paulo, o marido dela, que ele tinha ficado com raiva porque ela esqueceu de passar a camisa dele e tinha apertado o braço dela com força, empurrando ela contra a parede. Não era a primeira vez. Já tinha acontecido antes, mas dessa vez tinha machucado de verdade. Fiquei desesperada. Minha filha, minha menina, vivendo num casamento violento e eu nem sabia. Abracei ela enquanto ela chorava no meu ombro e prometi que ia ajudar, que a gente ia resolver aquilo. Ela me implorou para não fazer escândalo. Disse que tinha vergonha, que não queria envergonhar a família nem a igreja. Passei a noite pensando no que fazer. No dia seguinte, decidi procurar o pastor. Mesmo com todas as suspeitas sobre ele, mesmo sabendo do dinheiro roubado, eu ainda tinha uma esperança idiota de que ele pudesse ajudar minha filha. Afinal, ele era o líder espiritual. Era para quem a gente devia recorrer em momentos de crise, não era? Fui até a igreja numa manhã de quinta-feira, quando eu sabia que ele estaria lá sozinho preparando a pregação da noite. Bati na porta da sala pastoral. Ele me recebeu com a gentileza de sempre. Me ofereceu café. Sentei e, com dificuldade, contei sobre a Eliane, sobre o marido agressor, sobre o hematoma no braço dela. Pedi orientação, pedi ajuda, pedi que ele conversasse com o Paulo, que fizesse alguma coisa. E a resposta dele me enojou de uma forma que eu nunca tinha sentido. Ele ficou em silêncio por uns segundos, com aquela expressão séria e pensativa. Depois abriu a Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 22, e leu em voz alta sobre as esposas serem submissas aos maridos. Disse que a Eliane precisava orar mais, ser mais paciente, ser mais submissa, que Deus odeia o divórcio e que ela tinha feito um compromisso diante do Senhor. Que às vezes Deus permite tribulações no casamento para fortalecer nossa fé, que ela devia suportar com paciência e mansidão, que o amor dela podia transformar o Paulo. Fiquei olhando para ele sem acreditar no que estava ouvindo. Minha filha estava sendo agredida fisicamente e ele estava mandando ela orar mais e ser mais submissa? Estava usando a Bíblia para justificar violência doméstica? Senti uma raiva subindo do fundo do peito, uma indignação que queimava como fogo. Levantei da cadeira, agradeci friamente pela orientação
e saí daquela sala com nojo. Nojo dele. Nojo daquela hipocrisia, daquele discurso religioso bonito, que escondia uma podridão moral completa. Ali, naquele momento, qualquer dúvida que ainda restava em mim morreu. Não importava mais se eu tinha provas suficientes ou não. Não importava mais se as pessoas iam acreditar em mim. Aquele homem era perigoso. Não só porque roubava dinheiro, mas porque usava a fé das pessoas para controlar, para manipular, para perpetuar sofrimento e injustiça. Ele precisava ser exposto, custe o que custasse. Voltei para casa com a decisão tomada. Liguei para o irmão Edésio de um orelhão público e marquei uma reunião urgente. Quando nos encontramos naquela tarde, na casa dele, contei sobre o conselho absurdo que o pastor tinha dado sobre a Eliane. Contei sobre a raiva que senti, sobre a clareza que tive. O irmão Edésio balançou a cabeça com tristeza, mas concordou. Disse que tínhamos provas suficientes agora. Os documentos com o CNPJ falso, os contratos com assinaturas suspeitas, os recibos que não batiam. A Tânia tinha organizado tudo em pastas, tinha feito cópias de segurança, tinha guardado em lugares diferentes. Mas a questão era, o que fazer com essas provas? Confrontar o pastor diretamente na igreja poderia dar errado, poderia virar bagunça, poderia acabar com ele fugindo antes de responder pelos crimes. Precisávamos de ajuda oficial. Precisávamos da polícia. Foi quando eu, reunindo uma coragem que não sabia que possuía, disse que ia procurar a delegacia, que ia fazer denúncia formal, que ia entregar as provas para o delegado e deixar a justiça seguir seu curso. O irmão Edésio ficou em silêncio por um momento, olhando para mim com aqueles olhos calmos e sábios. Depois sorriu levemente e disse que admirava minha coragem, que Deus estava usando minha vida de maneira poderosa e que ele ia comigo até a delegacia. Marcamos para sexta-feira de manhã. Eu mal dormi naquela noite. Ficava imaginando o que ia acontecer, como seria fazer aquela denúncia, se o delegado ia acreditar na gente. Mas não tinha mais volta. A decisão estava tomada. Na manhã de sexta-feira, vesti minha roupa mais séria, peguei minha bolsa com todos os documentos que a Tânia tinha preparado e encontrei o irmão Edésio no ponto de ônibus perto da minha casa. Fomos juntos até a delegacia central de Campina Grande, no centro da cidade. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o barulho dele nos meus ouvidos. Mas eu não ia desistir. Não agora. Não depois de tudo. A verdade precisava vir à luz. E eu ia ser um instrumento dessa verdade. Com medo ou sem medo. Com apoio ou sem apoio. Porque era a coisa certa a fazer. A delegacia central de Campina Grande era um prédio velho, de paredes descascadas e cheiro de mofo misturado com café requentado. Entramos eu e o irmão Edésio, e pedimos para falar com o delegado responsável. Nos mandaram sentar num banco de madeira duro e esperar. Fiquei ali com a bolsa cheia de documentos apertada no colo, rezando baixinho para ter coragem. Depois de quase 1 hora fomos chamados. O delegado Ciro Almeida era um homem negro de uns 40 e poucos anos, constituição forte, fala firme, mas educada. Nos recebeu numa sala pequena com uma mesa cheia de papéis e uma foto da esposa e dos filhos na parede. Quando começamos a contar a história, ele nos ouviu com aquela expressão cética de quem já viu muita coisa. Disse logo de cara que disputas internas de igreja eram comuns, que muita gente aparecia ali acusando o pastor por motivos pessoais, por inveja, por briga de poder, que ele precisava de provas concretas, não só de desavenças religiosas. Foi quando o irmão Edésio abriu a pasta e começou a mostrar os documentos. Os contratos com assinatura falsificada. As cópias do CNPJ da Associação Fantasma. Os registros bancários que a Tânia tinha conseguido no cartório mostrando transferências suspeitas. O delegado pegou cada papel, examinou com atenção, comparou datas, leu com cuidado. A expressão dele mudou. Deixou de ser cética e ficou séria, concentrada. Ele fez várias perguntas. Desde quando isso estava acontecendo? Quantas pessoas tinham sido lesadas? Se tínhamos testemunhas? Se o pastor sabia que estávamos investigando? Respondemos tudo o que sabíamos. Depois de quase 2 horas de conversa, ele disse que ia abrir investigação oficial, mas que precisava de sigilo absoluto. Pediu que não contássemos para ninguém, nem para os outros membros da igreja, porque se o pastor desconfiasse, poderia fugir ou destruir provas. Concordamos.
Ele disse que ia levar umas 2 semanas para reunir mais evidências e conseguir mandado de busca e apreensão. Saímos de lá aliviados, mas tensos. Tinha começado oficialmente. Não tinha mais volta. Nos dias seguintes, tentei manter a rotina normal. Ia aos cultos, cumprimentava as pessoas, fingia que estava tudo bem, mas por dentro eu estava destroçada de ansiedade. E em casa, as coisas pioraram muito. O Luiz tinha encontrado com o antigo patrão dele numa padaria do bairro. O homem disse que não ia recontratar ele, que a empresa estava cortando funcionários, não contratando. O Luiz voltou para casa furioso, humilhado, e fez o que sempre fazia quando se sentia assim. Bebeu. Comprou uma garrafa de cachaça barata no boteco da esquina e começou a beber ainda de tarde. Quando cheguei em casa depois de fazer umas compras, encontrei ele sentado na varanda, já embriagado, falando alto, xingando a vida, xingando a empresa, xingando tudo. Tentei fazer ele entrar, pedindo baixinho para não fazer escândalo na frente dos vizinhos, mas ele ficou ainda mais bravo. Começou a gritar que eu não mandava nele, que eu devia cuidar da minha vida, que em vez de ficar me metendo em igreja, devia arrumar jeito de ganhar mais dinheiro. Me chamou de santa hipócrita na frente da dona Lourdes e de outros vizinhos que estavam nas suas portas olhando. Senti uma vergonha queimando o rosto. Entrei para dentro de casa, tranquei a porta do quarto e chorei. Chorei de raiva, de humilhação, de cansaço. Estava lutando para fazer a coisa certa na igreja e em casa estava sendo destruída. O estresse de tudo começou a afetar meu corpo de uma forma assustadora. Tive crises de pressão alta que me deixavam tonta, com a vista escura. Sentia o coração disparar sem motivo, suava frio, tinha falta de ar. Num dia de quarta-feira, depois do culto, quase desmaiei na rua voltando para casa. Uma irmã me viu cambaleando e me levou até o posto de saúde do bairro. Foi lá que conheci a enfermeira Joana. Ela era uma moça de uns 30 e poucos anos, morena clara, cabelo sempre preso num rabo de cavalo, olhar gentil. Mediu minha pressão e se assustou com o valor alto. Perguntou se eu estava passando por muito estresse, se tinha dormido bem, se tinha comido direito. Comecei a responder que sim, que estava tudo normal, mas no meio da frase comecei a chorar. Chorei tanto que ela fechou a porta da salinha, sentou do meu lado e esperou eu me acalmar. Quando consegui falar, contei um pouco da situação. Não dei detalhes, mas disse que estava enfrentando problemas sérios na igreja, que estava com medo, que não sabia se estava fazendo a coisa certa. A Joana me olhou com aquela calma dela e disse uma coisa que nunca vou esquecer. Disse que Deus não precisa que a gente se destrua para fazer justiça, que Ele é grande o suficiente para cuidar das coisas, que a gente precisa cuidar de si mesmo também, que corpo e alma trabalham juntos, que se eu não cuidasse da minha saúde, não ia conseguir ajudar ninguém. Ela me deu remédio para pressão, me orientou sobre alimentação e descanso, e pediu que eu voltasse na semana seguinte. Mas mais importante que o remédio foram aquelas palavras. Me fizeram perceber que eu estava me martirizando, achando que precisava sofrer para provar que estava certa. E não era assim. Foi naquela mesma semana que recebi notícia boa sobre a irmã Dalva. Ela tinha tido melhora e recebeu alta do hospital. Ainda estava fraca, mas conseguia andar. Conseguia comer sozinha. Fui visitar ela na casa da sobrinha assim que soube. Quando entrei no quartinho apertado onde ela estava e vi aquela velhinha magrinha sentada numa cadeira de plástico com uma manta nos ombros, meu coração apertou. Me ajoelhei na frente dela, segurei as mãos dela e pedi perdão chorando. Pedi perdão por não ter protegido ela melhor, por não ter denunciado o pastor antes, por ter deixado ela perder a casa. A irmã Dalva só sorriu com aquele sorriso calmo dela. Acariciou meu cabelo como se eu fosse uma criança e disse baixinho que eu não precisava pedir perdão, que ela tinha ofertado tudo de coração puro para Deus, que o que importava era a intenção do coração dela, não o que o pastor tinha feito com o dinheiro. Disse que Deus estava no controle de tudo e que ele ia fazer justiça no tempo certo. Saí de lá chorando, mas de alguma forma mais forte. A fé daquela mulher, mesmo depois de tudo, era como uma rocha inabalável. E se ela conseguia confiar em Deus assim, eu também conseguiria. As 2 semanas de investigação passaram devagar, cada dia parecendo uma eternidade. Até que numa terça-feira à tarde,
O irmão Edésio me ligou do orelhão perto da casa dele. A voz dele estava tensa. Disse que tinha acabado de receber ligação de um membro do conselho da igreja. O pastor Daniel tinha convocado reunião de emergência do conselho para aquela mesma noite, às 8 horas. Disse que tinha assuntos urgentes para tratar, que era sobre calúnias sendo espalhadas, que precisava esclarecer coisas graves. Meu sangue gelou. Alguém tinha avisado ele. Alguém tinha contado que tinha investigação rolando, e ele ia tentar se adiantar, ia tentar virar o jogo contra a gente antes que a polícia agisse. O irmão Edésio disse que a gente precisava ir naquela reunião, que não podia fugir agora, que era hora de enfrentar. Concordei, com o coração disparado de medo, mas sabendo que não tinha outra escolha. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Olhei para o relógio. Eram 4 da tarde. Faltavam 4 horas para a reunião que podia mudar tudo. 4 horas até o confronto final. Cheguei na igreja às 7h30. O céu estava escuro, sem estrelas, e fazia um frio seco que cortava a pele. A luz da igreja estava acesa e já tinha alguns carros parados na frente. Membros do conselho chegando. Gente séria, de expressão preocupada. O irmão Edésio já estava lá, conversando baixinho com a Tânia. Ela tinha trazido uma pasta com cópias de todos os documentos. Fomos para dentro juntos. O ambiente era pesado, tenso. As cadeiras tinham sido organizadas em círculo na frente do púlpito. Umas 15 pessoas no total. O pastor Daniel chegou pontualmente às 8. Entrou pela porta lateral, cumprimentou todo mundo com aquele sorriso dele, mas eu percebi que o sorriso não chegava aos olhos. Ele estava nervoso. As mãos dele tremiam levemente quando ele abriu a Bíblia na mesa. Começou a reunião pedindo que alguém fizesse uma oração. O irmão mais velho orou pedindo sabedoria e discernimento. Depois o pastor tomou a palavra. Disse que tinha chamado aquela reunião porque tinha chegado ao conhecimento dele que algumas pessoas estavam espalhando calúnias graves contra ele, que estavam questionando sua integridade, sua honestidade, seu chamado ministerial, que isso era obra do inimigo tentando destruir a obra de Deus que estava crescendo ali. E então ele me olhou diretamente e disse meu nome. Disse que era triste ver uma irmã que ele tinha acolhido com tanto carinho, que ele tinha valorizado tanto, agora movida por inveja e interesse romântico frustrado, tentando difamá-lo. Senti o sangue subir para a cabeça. Interesse romântico? Inveja? Tentei falar, mas ele continuou, a voz ficando mais alta, mais dramática. Disse que o diabo usa as pessoas mais próximas para atacar os servos de Deus, que era assim desde Judas. Foi quando a Marilda se levantou. Com voz firme, ela confirmou que tinha visto eu e o pastor em conversas muito próximas, que outras irmãs também tinham comentado que ela tinha alertado ele sobre meu comportamento estranho. A sala explodiu. Metade das pessoas começou a falar ao mesmo tempo. Alguns me defendendo, dizendo que me conheciam, que eu não era esse tipo de pessoa. Outros concordando com o pastor, dizendo que era suspeito mesmo, que mulher casada não devia ter tanta proximidade com o pastor. Tentei me defender, com a voz trêmula. Disse que nunca tive interesse romântico em pastor nenhum, que tudo o que eu fiz foi servir a obra de Deus com coração sincero. Mas fui interrompida pelo pastor gritando que eu era mentirosa, que tinha aberto o porta-luvas do carro dele sem permissão, que tinha invadido a privacidade dele. O ambiente era de caos total. Gritos, acusações, gente levantando, gente chorando. Foi nesse momento que o irmão Edésio se levantou. Ele não gritou, só levantou a mão pedindo silêncio. E algo na autoridade moral dele fez a sala se calar. Com voz calma, mas firme, ele disse que tinha provas concretas de irregularidades financeiras. Que não era difamação, não era inveja, não era romance, era crime. Pegou a pasta da Tânia e começou a mostrar os documentos. Os contratos, o CNPJ falso, as transferências suspeitas. A Tânia, tremendo mas corajosa, explicou como tinha descoberto tudo, como tinha ido ao cartório, como os números não batiam. Mostrou registro de doações que nunca entraram no caixa oficial da igreja. O silêncio que caiu foi sepulcral. As pessoas pegavam os papéis, liam, passavam para frente. O rosto do pastor foi ficando pálido. Ele tentou argumentar. Disse que era perseguição,
que tinha explicação, que era mal entendido. Mas a voz dele falhou. Não tinha como explicar aqueles documentos. A Marilda ficou branca, com a mão na boca, percebendo que tinha defendido um ladrão, que tinha difamado uma inocente. Nesse momento, a porta da igreja se abriu. Era o delegado Ciro com 2 policiais. Ele tinha um papel na mão. Mandado de busca e apreensão. Disse em voz alta que estava ali para cumprir ordem judicial de investigação por estelionato e falsificação de documentos. O pastor Daniel olhou para a porta. Olhou para os policiais. Olhou para os documentos espalhados na mesa. E então, num movimento brusco, levantou e saiu correndo pela porta dos fundos. Houve confusão. Os policiais correram atrás dele. Gente gritando. Cadeiras caindo. Mas ele conhecia a igreja. Conhecia os atalhos. Desapareceu na escuridão da noite antes que conseguissem alcançar. A congregação entrou em colapso. Choro, gritos, descrença. Gente caindo de joelhos orando. Gente saindo correndo. Gente abraçando. Gente brigando. Eu desabei. Minhas pernas fraquejaram e eu caí sentada numa cadeira, tremendo inteira, sem conseguir parar de chorar. A enfermeira Joana, que tinha ido naquela reunião, me abraçou. O irmão Edésio segurou minha mão. Tinha acabado. O pastor tinha fugido. A verdade tinha vindo à luz, mas o preço tinha sido alto demais. 3 dias depois, numa sexta-feira de manhã, recebi a notícia que me destruiu completamente. A irmã Dalva tinha falecido durante a noite. Complicações cardíacas agravadas pelo choque emocional do escândalo. Quando soube, caí no chão da cozinha e gritei. Gritei de dor, de culpa, de desespero. Sentia que tinha perdido uma mãe. E que de alguma forma, mesmo fazendo a coisa certa, eu tinha causado aquilo. O enterro da irmã Dalva foi num sábado de manhã cinzento e frio. Pouca gente compareceu. A igreja estava despedaçada, os membros confusos, muitos com vergonha de aparecer. Fiquei no fundo do cemitério, longe de todo mundo, vendo aquele caixão simples descer para a terra. Chorei tanto que não conseguia mais respirar direito. Nos dias que seguiram, a igreja se esvaziou como nunca. De 80 membros que a gente tinha, sobraram menos de 30. A maioria abandonou tudo. Alguns porque se sentiram enganados demais para continuar acreditando. Outros porque tinham vergonha de dizer que frequentavam aquela igreja do escândalo. Outros simplesmente perderam a fé em qualquer coisa relacionada à religião. Eu me afastei completamente. Não conseguia entrar naquele prédio sem sentir náusea. Passava os dias trancada em casa, costurando mecanicamente, sem pensar, sem sentir. As noites eram piores. Ficava acordada até de madrugada, olhando para o teto escuro, com pensamentos horríveis girando na minha cabeça sem parar. Será que eu tinha feito a coisa certa? Será que eu tinha causado a morte da irmã Dalva? Será que se eu tivesse ficado calada, ela ainda estaria viva? Será que o diabo tinha me usado para destruir a obra de Deus? Será que meu orgulho, minha necessidade de estar certa, tinha sido maior que a sabedoria? Tentava orar, mas as palavras não saíam. Era como gritar num poço fundo e não ouvir nem eco. Deus parecia ter sumido, ter me abandonado, e eu não conseguia culpá-lo. Talvez eu merecesse esse abandono. Emagreci tanto que minhas roupas ficaram caindo. A dona Lourdes batia na minha porta quase todo dia, trazendo comida, tentando me fazer comer. Ela sentava comigo na cozinha, segurava minha mão e dizia com aquela sabedoria simples dela que Deus não mora em templo, mora em coração limpo, que eu tinha feito a coisa certa, que expor mentira nunca é pecado. Mas as palavras dela, por mais carinhosas que fossem, não alcançavam o buraco que tinha dentro de mim. O Luiz, surpreendentemente, mudou comigo. Pela primeira vez em anos, ele demonstrou compaixão de verdade. Parou de fazer comentários sarcásticos sobre a igreja. Quando me via chorando, não falava nada, mas ficava por perto. Uma noite, quando eu estava sentada na varanda olhando para o nada, ele trouxe um cobertor e colocou nos meus ombros sem dizer palavra. Era pouco, mas era alguma coisa. Quase 2 meses depois do escândalo, numa tarde de outubro, meu filho Rogério apareceu sem avisar. Bateu na porta, entrou e ficou parado na sala me olhando. Eu estava sentada no sofá velho, magra, pálida, com olheiras fundas. Ele tinha vindo disposto a dizer que tinha avisado, que igreja era tudo mentira, que eu devia ter ouvido ele desde o começo. Percebi isso no jeito que ele chegou,
na postura dele. Mas quando me viu naquele estado, quando viu o que aquilo tudo tinha feito comigo, algo mudou no rosto dele. Sentou do meu lado e perguntou baixinho como eu estava. Respondi que não sabia. Ele ficou em silêncio por um tempo, e então disse uma coisa que me surpreendeu. Disse que mesmo discordando de fé, de igreja, de tudo relacionado à religião, ele admirava a coragem que eu tive. Que fazer a coisa certa quando todo mundo está contra, quando você sabe que vai sofrer consequências terríveis, isso é coragem de verdade. Que eu podia ter ficado calada, podia ter deixado pra lá, mas escolhi a verdade. E isso merecia respeito. Olhei pro meu filho e vi sinceridade nos olhos dele. Pela primeira vez em anos, a gente conversou de verdade. Ele falou sobre como sempre viu religião como farsa, como controle, como enganação. E eu falei sobre como tinha aprendido que fé verdadeira não é sobre homens, é sobre Deus. Que pastores podem falhar, igrejas podem falhar, mas isso não apaga o que é real. Naquela tarde, Rogério e o Luiz tiveram a primeira conversa honesta em anos. Sentaram na varanda, tomaram café juntos, falaram sobre vida, sobre decepções, sobre recomeços. Não foi reconciliação completa, mas foi um começo. As semanas foram passando devagar. Novembro chegou com calor voltando. Eu continuava sem ir à igreja, mas comecei a orar de novo em casa. Orações curtas, simples, só pedindo força para acordar no dia seguinte. Foi numa madrugada de quinta-feira que tudo mudou. Eu estava acordada de novo, como sempre, sentada na beirada da cama às 3 da manhã, cansada demais para chorar, cansada demais para pensar. Ajoelhei no chão, apoiei a cabeça na cama e orei com desespero. Pedi que Deus me mostrasse se eu tinha feito a coisa certa. Pedi perdão se eu tinha causado mal. Pedi que Ele me desse um sinal, qualquer coisa, porque eu não aguentava mais aquela dúvida que me comia por dentro. E foi ali, naquele momento de quebrantamento total, que senti algo que não sentia havia meses. Uma paz. Não veio com voz audível, não veio com visão, não veio com nada espetacular. Mas veio uma certeza profunda, silenciosa, que encheu meu peito como água fresca. Deus nunca tinha me abandonado. Ele tinha estado ali o tempo todo, mesmo quando eu não sentia. E expor o mal nunca é pecado. Nunca. Mesmo quando dói. Mesmo quando custa caro. A verdade é libertadora, não destruidora. Entendi naquele momento que fé verdadeira não é cega. É consciente. É escolher acreditar em Deus mesmo quando não entende tudo, mesmo quando dói, mesmo quando parece que Ele está longe. É confiar que Ele é bom mesmo quando a vida não é. Chorei de novo, mas dessa vez era diferente. Era alívio, era libertação. Levantei daquela madrugada uma pessoa diferente, ainda triste pela morte da irmã Dalva, ainda machucada pelo escândalo, mas não mais esmagada pela culpa, não mais paralisada pela dúvida. 2 dias depois, numa tarde de sábado, alguém bateu na minha porta. Era o pastor Joel, o líder regional da convenção evangélica. Um homem negro de uns 50 anos, completamente calvo, postura séria, mas olhar gentil. Ele pediu para conversar comigo. Sentamos na sala. O Luiz ofereceu café e discretamente saiu, nos deixando sozinhos. O pastor Joel começou pedindo desculpas. Desculpas institucionais pela falta de supervisão, por não ter percebido o que estava acontecendo, por ter deixado um lobo cuidar das ovelhas. Depois disse que a igreja precisava ser reconstruída, que os poucos membros que restaram estavam perdidos, sem direção, sem liderança, e que ele gostaria que eu e o irmão Edésio assumíssemos essa reconstrução, que liderássemos a congregação com transparência, com verdade, com o exemplo que tínhamos dado ao expor a corrupção. Fiquei em silêncio, processando o pedido. Minha primeira reação foi recusar. Me sentia indigna, cansada, sem forças para liderar nada. Disse isso para ele. Disse que não era líder, que era só uma costureira simples que tinha feito o que achava certo, mas que tinha causado tanta dor no processo. Ele me olhou com aqueles olhos calmos e disse que justamente por isso eu era a pessoa certa, que liderança verdadeira nasce do sofrimento, da humildade, do conhecimento do próprio limite. Pediu que eu orasse, que pensasse com calma e que desse uma resposta na semana seguinte. Ele foi embora e eu fiquei ali sentada,
com aquele pedido pesando no peito. Orei muito nos dias seguintes. E numa noite, tive um sonho. Sonhei com a irmã Dalva. Ela estava sentada numa cadeira branca, sorrindo, com aquele sorriso doce dela, e disse apenas uma coisa: continue, filha. Acordei com lágrimas no rosto e com a resposta no coração. Ia aceitar. Ia reconstruir aquela igreja, não pelos homens, não pela instituição, mas por Deus e pela memória da irmã Dalva. Liguei para o pastor Joel numa segunda-feira de manhã e disse que aceitava. Ele agendou uma reunião com os membros que restaram para aquela mesma semana. Quando chegou o dia, 25 pessoas se reuniram na igreja. 25 de 80. Mas eram 25 com coração sincero, dispostas a recomeçar. O pastor Joel explicou a proposta. Eu e o irmão Edésio lideraríamos juntos, com total transparência financeira. Prestação de contas pública todo mês. Conselho rotativo para evitar concentração de poder. Tudo aberto, tudo às claras, nada mais de segredos. Os membros concordaram. E ali começou um trabalho lento, difícil, mas profundamente restaurador. Nos 6 meses seguintes, trabalhamos como nunca. O irmão Edésio cuidava da parte administrativa e financeira com a ajuda da Tânia. Eu cuidava da parte pastoral, visitando os irmãos, orando com quem estava desanimado, organizando os cultos. Eram cultos pequenos, simples, sem pompa, mas tinham vida, tinham verdade. Foi nesse período que minha filha Eliane finalmente tomou coragem. Apareceu em casa numa tarde com uma mala pequena e disse que não aguentava mais, que ia fazer boletim de ocorrência contra o Paulo, que precisava de ajuda. Fui com ela na delegacia. O delegado Ciro, que já conhecia nossa história por causa do caso do pastor, recebeu a gente com respeito. A Eliane relatou tudo. Mostrou fotos de hematomas antigos que tinha guardado. Deu nomes de testemunhas. O delegado expediu medida protetiva na hora. O Paulo ficou furioso. Ligava ameaçando. Aparecia na rua gritando. Mas a polícia intervinha sempre. Quando o caso se tornou público no bairro, ele perdeu o emprego na oficina mecânica onde trabalhava. O patrão não quis funcionário envolvido em violência doméstica. Isso deixou o Paulo ainda mais revoltado, mas também mais isolado. Eventualmente ele saiu de Campina Grande, foi para alguma cidade do interior e a gente nunca mais soube dele direito. A Eliane morou comigo durante quase 1 ano. Foi um tempo de cura para ela e para mim. A gente conversava muito, orava juntas, chorava juntas. Vi minha filha se reconstruindo aos poucos, voltando a sorrir, voltando a acreditar que merecia ser tratada com respeito. E o Luiz continuou me surpreendendo. Ele começou a frequentar os cultos discretamente, sentando sempre lá no fundo. Não cantava os hinos, não levantava a mão para orar, só ficava ali ouvindo. Mas estava presente. E aos poucos, muito aos poucos, começou a beber menos. Conseguiu um emprego como motorista de van escolar. Voltou a ter rotina, a ter propósito. Uma noite, ele me pediu desculpas. Pediu desculpas por anos de frieza, de sarcasmo, de ausência emocional. Disse que tinha visto minha coragem diante do pastor corrupto e que isso tinha mexido com ele. Tinha feito ele repensar muita coisa. Não disse que tinha virado crente, mas disse que estava tentando ser homem melhor. E para mim, aquilo já era mais do que eu podia ter esperado. A Marilda também procurou reconciliação. Num domingo de manhã, durante o culto, ela pediu para falar. Subiu na frente, tremendo, chorando, e pediu perdão publicamente. Pediu perdão por ter espalhado mentiras sobre mim, por ter defendido o pastor criminoso, por ter sido movida por inveja e orgulho. Disse que passava noites sem dormir pensando no mal que tinha causado. Fui até ela, abracei e disse em voz alta que perdoava. E perdoava mesmo. Mas o relacionamento entre a gente nunca voltou a ser próximo. Ficou cordial, respeitoso, mas distante. Algumas feridas deixam cicatriz mesmo depois do perdão. A Tânia decidiu se mudar para João Pessoa. Disse que precisava de um recomeço longe daquelas memórias, que queria estudar mais, fazer faculdade de contabilidade. O irmão Edésio ficou triste de ver a filha ir embora, mas apoiou a decisão dela. Ela prometeu manter contato e visitar sempre que pudesse. A comunidade foi ressurgindo aos poucos. Pequena, mas saudável. Não tínhamos dinheiro para grande coisa,
Os cultos eram simples, com teclado velho e vozes desafinadas, mas tinham amor, tinham solidariedade. Quando um irmão passava necessidade, os outros se reuniam para ajudar. Quando alguém adoecia, todo mundo visitava. Era a igreja de verdade, do jeito que devia ser. Foi em abril de 1997, quase um ano depois do escândalo, que recebemos uma notícia. O delegado Ciro apareceu na igreja num domingo depois do culto. Disse que tinha informações sobre o pastor Daniel. Ele tinha sido preso em Recife. Grande operação policial investigando esquema de estelionato religioso que envolvia dezenas de vítimas e milhões de reais. O pastor tinha montado a mesma estrutura em outras cidades, enganando gente simples, desviando doações, criando associações fantasmas. Tinha sido pego em flagrante tentando transferir dinheiro para conta no exterior. Foi condenado a 8 anos de prisão. O delegado disse que provavelmente cumpriria menos por bom comportamento, mas que pelo menos ia responder pelos crimes. Quando ouvi aquilo, não senti alegria nem vingança. Senti uma tristeza profunda. Tristeza por todas as vidas destruídas, por toda a fé abalada, por todo o sofrimento causado. Mas também senti paz. Justiça tinha sido feita. A verdade tinha prevalecido. Naquela noite em casa, peguei a Bíblia velha que o pastor tinha me dado no começo de tudo. Ainda estava comigo, guardada numa gaveta. Abri e li uma passagem que tinha marcado meses antes, em Salmos. A verdade do Senhor permanece para sempre. E orei por ele. Orei pelo pastor Daniel. Não porque ele merecia, mas porque eu precisava. Precisava perdoar completamente para ser livre completamente. Depois que o delegado Ciro foi embora, fiquei sentada na igreja vazia por um tempo longo. A notícia da prisão do pastor tinha mexido comigo de um jeito que eu não esperava. Não senti alegria nem satisfação. Senti um alívio profundo, misturado com tristeza. Alívio, porque justiça tinha sido feita. Porque ele não ia poder enganar mais ninguém. Tristeza por todas as vidas destruídas no caminho, incluindo a dele mesmo. O delegado tinha dito que o pastor nunca demonstrou arrependimento verdadeiro durante todo o processo. Sempre se colocando como vítima, dizendo que estava sendo perseguido por fazer a obra de Deus, que o diabo tinha levantado inimigos contra ele. Mesmo com as provas todas ali, escancaradas, ele não reconhecia o mal que tinha feito. Naquela noite, peguei a Bíblia velha que ele tinha me dado no início da minha caminhada na igreja. Tinha guardado ela numa gaveta, sem coragem de jogar fora, mas sem vontade de usar. Sentei sozinha na cozinha, abri aquela Bíblia e orei por ele. Não foi oração de piedade. Não foi oração achando que ele merecia perdão. Foi oração pela minha própria libertação. Porque entendi naquele momento que perdão não significa dizer que o que a pessoa fez está certo. Não significa esquecer. Não significa reconciliação. Perdão significa soltar o peso do ódio que está destruindo você por dentro. Significa escolher não deixar que a maldade do outro continue controlando sua vida. Orei pedindo que Deus lidasse com ele do jeito que achasse melhor. E pedi que tirasse de mim qualquer resquício de amargura, de raiva, de desejo de vingança. Quando terminei aquela oração, senti algo se soltando dentro do peito, como se um nó apertado há meses finalmente se desfizesse. 2 semanas depois, fizemos um culto especial sobre perdão. Foi ideia do irmão Edésio. Ele disse que a congregação toda precisava daquilo, precisava processar o que tinha acontecido de forma saudável, precisava aprender a perdoar para poder seguir em frente. No dia marcado, a igreja estava cheia, não só dos 25 membros fixos, mas de alguns que tinham saído e estavam voltando aos poucos. Uns 45, 50 pessoas no total. O pastor Joel tinha vindo de propósito de outra cidade para participar. Durante o culto, depois dos louvores e das orações, o irmão Edésio me chamou para frente. Disse que eu tinha uma história para contar, um testemunho que precisava ser compartilhado. Hesitei. Nunca tinha falado publicamente sobre tudo aquilo de forma completa, mas senti que era a hora. Subi na frente, com as pernas tremendo, e comecei a falar. Contei sobre a solidão que eu vivia antes de conhecer a igreja, sobre o casamento frio, sobre o vazio que me sufocava. Contei sobre como o pastor me acolheu, me fez sentir importante, me deu propósito. Sobre como aquilo foi bom, mas também perigoso, porque eu estava colocando minha fé num homem em vez de colocar em Deus.
Contei sobre a noite da chuva, sobre o porta-luvas, sobre o choque de ver aquele dinheiro e aqueles documentos, sobre o medo paralisante que senti, sobre as semanas de dúvida e angústia, sobre a coragem que tive que reunir para denunciar, sabendo que seria chamada de louca, de invejosa, de mentirosa. Contei sobre a morte da irmã Dalva, sobre a culpa que carreguei, sobre os meses de deserto espiritual onde Deus parecia ter sumido, e sobre a madrugada em que finalmente entendi que fé verdadeira não é cega, é consciente. É escolher confiar em Deus, mesmo quando não entende tudo, mesmo quando dói. Terminei dizendo uma frase que saiu do fundo da alma. Deus escreve certo mesmo nas linhas rasgadas da vida. Ele pegou minha dor, meu medo, minha solidão e transformou em testemunho. Transformou em força. Transformou em fé verdadeira. Quando terminei de falar, o silêncio na igreja era absoluto. E então vi meu filho Rogério, sentado lá no meio, chorando abertamente. Era a primeira vez que ele tinha vindo a um culto por vontade própria. E estava chorando. Chorando de verdade, com os ombros tremendo. Depois do culto, ele veio me abraçar. Disse que nunca tinha entendido fé até ouvir meu testemunho. Que sempre achou que fé era fraqueza, era fuga da realidade, mas que ver minha coragem, ver como eu enfrentei o mal mesmo sabendo o preço que ia pagar, isso mudou alguma coisa dentro dele. Não disse que tinha virado crente, mas disse que estava disposto a repensar, a conhecer mais. Foi um momento de cura profunda para mim, ver meu filho se abrindo para a possibilidade de fé, depois de tantos anos de rejeição total. Outra pessoa que me procurou depois daquele culto foi o sargento Clécio, o policial que tinha participado da investigação. Ele tinha vindo ao culto de civil, quieto, sentado lá no fundo. Quando a maioria das pessoas já tinha ido embora, ele se aproximou de mim. Disse que precisava me agradecer, que durante a investigação do pastor, ele tinha passado por crise espiritual terrível, achando que estava lutando contra a obra de Deus, achando que estava sendo usado pelo inimigo, que aquilo tinha abalado sua fé profundamente. Mas que ver minha coragem, ver como fé verdadeira exige coragem moral para enfrentar o mal, mesmo quando esse mal veste roupa de santidade, isso tinha ensinado para ele uma lição que nunca ia esquecer. Abracei aquele homem grande e forte e chorei no ombro dele, porque era a confirmação de que não tinha sido em vão, que Deus tinha usado tudo aquilo para ensinar, para fortalecer, para transformar vidas. Mas o momento mais impactante daquele culto aconteceu no final, quando já estava todo mundo saindo. O Luiz, que estava sentado lá no fundo como sempre, levantou e pediu a palavra. Todo mundo parou, surpreso. Ele nunca tinha falado nada na igreja. Com voz embargada, tremendo, ele pediu desculpas públicas para mim. Pediu perdão por anos de frieza, de sarcasmo, de zombaria da minha fé. Disse que tinha visto uma mulher de coragem ao lado dele o tempo todo e tinha sido cego demais, orgulhoso demais para reconhecer. Que estava envergonhado de como tinha me tratado e que queria recomeçar, queria ser marido melhor, homem melhor. Fui até ele com lágrimas escorrendo e a gente se abraçou ali na frente de todo mundo. Abraço de verdade, apertado, daqueles que a gente não dava havia anos. E senti o casamento sendo restaurado naquele momento. Não ia ser perfeito, não ia ser fácil, mas era recomeço real, com base em verdade e perdão. A congregação explodiu em palmas, em gritos de glória a Deus, em choro coletivo. Era cura acontecendo ao vivo. Era restauração visível. Saí daquela igreja naquele dia sentindo que um ciclo tinha se fechado. O escândalo, a dor, a perda, tudo tinha servido para alguma coisa. Deus tinha pegado o mal e transformado em bem. Não porque o mal fosse bom, mas porque Deus é poderoso o suficiente para redimir até as piores situações. Os anos foram passando. 2000, 2001, 2002. A igreja continuou pequena, mas saudável. Eliane se formou como assistente social e começou a trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica. O Luiz parou completamente de beber e se tornou membro ativo da congregação. Rogério casou com uma moça de fé e começou a frequentar cultos regularmente com a esposa. Em 2004, recebi notícia através do delegado Ciro. O pastor Daniel tinha cumprido 5 anos de prisão
e saído em liberdade condicional por bom comportamento. Tentou voltar para o ministério em algumas igrejas pequenas, mas sempre era descoberto e expulso. Nunca conseguiu se restaurar. As últimas notícias que tive é que ele vivia sozinho, amargo, culpando todo mundo menos ele mesmo. Quando soube disso, não senti pena nem satisfação. Só uma tristeza profunda pelo desperdício, pelo que ele poderia ter sido e escolheu não ser. E orei por ele de novo, pedindo que um dia, mesmo que tarde, ele encontrasse arrependimento verdadeiro. Estamos agora em 2025, meus queridos. Tenho 72 anos e estou cercada pelas pessoas que amo. Meu filho Rogério, com 51 anos, está sentado no sofá com a esposa dele. Minha filha Eliane, com 49, está na cadeira ao lado. Meu marido Luiz, com 76 anos, está aqui do meu lado, segurando minha mão com aquele carinho que levou tantos anos para renascer. Meus netos Priscila e Renato, de 37 e 35 anos, estão sentados no chão perto de mim, olhando com aquela atenção que só os jovens dão quando uma história realmente os toca. A dona Lourdes, minha vizinha querida que hoje tem 85 anos, está aqui também, com aquele sorriso sabido dela. A enfermeira Joana, agora com 62, que se tornou amiga para a vida toda. E alguns membros antigos da congregação que atravessaram tudo comigo. Na minha mão, seguro a Bíblia velha que o pastor Daniel me deu em 1996. É a única coisa física que restou daquele tempo. As páginas estão amareladas, a capa desgastada. Mas está aqui, testemunha silenciosa de tudo o que aconteceu. Contei para vocês a história toda ao longo dessas semanas. E agora quero contar o que aconteceu com cada pessoa dessa jornada. A Marilda continua na igreja até hoje. Humilde, quieta, sempre disposta a servir. Nunca mais tentou ser líder. Nunca mais espalhou fofoca. Aprendeu na dor o que o orgulho faz. A gente se fala, se respeita, mas nunca voltamos a ser próximas. Algumas cicatrizes ficam. A Tânia se tornou contadora em João Pessoa. Trabalha com transparência financeira em igrejas pequenas, ensinando o que aprendeu na dor. É casada, tem 2 filhos e volta aqui todo ano no aniversário da morte da irmã Dalva para visitar o túmulo. O irmão Edésio mora no interior com a filha, tem 87 anos. A gente conversa por telefone toda semana. Ele continua sendo meu mentor espiritual, meu amigo, meu irmão de verdade. Minha filha Eliane salvou dezenas de mulheres de relacionamentos abusivos. Casou de novo, com um homem bom que a trata com respeito. Tem uma filha linda. O Paulo, ex-marido dela, vive isolado numa cidade do interior, doente de diabetes que não cuida, amargo, sozinho. Nunca se arrependeu, nunca mudou. É triste, mas é a consequência das escolhas dele. Meu filho Rogério e a família dele participam ativamente da igreja. Os netos foram criados na fé, mas numa fé saudável, consciente, que questiona e cresce. O Luiz está aqui do meu lado, transformado. Não é perfeito, mas é presente. É carinhoso. É parceiro de verdade. Deus restaurou nosso casamento de uma forma que eu nunca achei possível. E o pastor Daniel? Saiu da prisão em 2009, mas nunca se restaurou. Tentou vários ministérios, mas sempre era descoberto e expulso. Hoje vive isolado, sem família, sem comunidade, sem nada. Nunca se arrependeu genuinamente, sempre se vendo como vítima. Eu oro por ele até hoje. Não porque ele mereça, mas porque perdoar liberta meu coração, não o dele. Olho para os meus netos e vejo eles olhando para mim com lágrimas nos olhos. A Priscila pergunta baixinho se eu me arrependo de ter aberto aquele porta-luvas, de ter denunciado, de ter causado toda aquela dor. Sorrio e seguro a mão dela. Respondo que se eu pudesse voltar no tempo com todo o conhecimento que tenho hoje, eu abriria aquele porta-luvas de novo. Porque foi naquele momento chocante de descoberta que minha fé, pela primeira vez na vida, se abriu de verdade. Não uma fé cega em homens, mas uma fé consciente em Deus. Digo para os meus netos que nem toda revelação vem da luz do púlpito. Algumas vêm de um porta-luvas aberto no escuro. Algumas vêm da dor, do choque, do medo. E é nessas revelações que a gente cresce de verdade, que a gente aprende a confiar em Deus de verdade. Fé verdadeira não é cega, é consciente. Não é ingênua,
É sábia. Não deposita confiança total em homens imperfeitos, mas em Deus perfeito. Pastores falham, igrejas falham, líderes falham, mas Deus nunca falha. E o perdão? O perdão não apaga o mal que foi feito. Não traz a irmã Dalva de volta. Não devolve o dinheiro roubado, mas liberta quem perdoa. Me libertou para viver em paz, para reconstruir, para amar de novo. O silêncio na sala é profundo, todo mundo chorando quieto. Então meus netos se levantam e me abraçam. O Rogério abraça o pai, a Eliane abraça os dois. E ali, naquela sala pequena, sinto o peso de anos de dor sendo finalmente transformado em gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter tido coragem, por ter escolhido a verdade mesmo quando doeu, por ter aprendido que Deus escreve certo mesmo nas linhas mais rasgadas da vida. E se você que está me ouvindo agora está passando por algo parecido, se está vendo coisas erradas e tem medo de denunciar, se está sendo manipulado por líder religioso, se está achando que tem que aceitar abuso em nome da fé, eu te digo, não aceite. Fé verdadeira não é submissão ao mal, é coragem para enfrentar o mal. Confie em Deus, não em homens. Busque a verdade, mesmo quando dói. E lembre sempre, o perdão liberta você, não necessariamente quem errou. Se essa história tocou seu coração, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir, e que Deus abençoe sua vida com discernimento, coragem e fé verdadeira. A paz do Senhor esteja com todos vocês, sempre.